Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Muito obrigado pela sua companhia. Veja como é engraçado a política, principalmente a política no interior. Quando nós começamos a nos lembrar de como era feita a política na época dos coronéis, nós começamos a nos deparar com fatos curiosos, como por exemplo, o candidato do coronel geralmente era aquele homem que era colocado para exercer a política em nome do coronel da região. E normalmente ele era um pau-mandado, só fazia o que o coronel mandava. E às vezes as pessoas queriam votar no candidato do coronel e não sabia quem era esse candidato. E um fato curioso é que certa vez um senhor numa dessas cidades procurou o coronel e disse: "Coronel, o senhor me dá a honra de votar no seu candidato?" E aí o coronel disse: "Pois não." Pegou o voto, na época era cédula de papel, dobrou e colocou na urna. E aí aquele eleitor curioso olhou para o coronel e disse: "Mas coronel, eu poderia pelo menos saber em quem foi que eu votei?" E o coronel disse: "Deixa de ser curioso, homem. Tu não sabe que o voto é secreto?" Então é mais ou menos assim que funcionava a política do passado e talvez não tenha mudado muita coisa na política nos tempos atuais. Vamos ver como é que funciona a cabeça do jovem. Ontem nós tivemos 2 cientistas políticos tentando analisar a política como um todo no nosso Brasil, especialmente em Pernambuco. Hoje nós estamos trazendo 2 estudantes de medicina do 4º período da Universidade Federal Campus de Caruaru para falar acerca da política, como é que essas pessoas enxergam a política dentro da universidade, nas suas cidades, como eles veem a política como um todo no Brasil. Está aqui comigo Erlisson Melo e Maria Eduarda. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bem, a gente vai tentar conversar um pouco sobre política. Às vezes o jovem não está muito antenado, não quer muito saber de política, mas dificilmente alguém que vai fazer um curso tão problemático como é o curso de medicina, com tantos detalhes, não tem um olhar diferenciado para a política. Então a gente vai primeiro ver essa matéria com a Marília Vasconcelos e depois a gente vai conversar aqui sobre política. Vamos à matéria. Segundo estimativas do Tribunal Superior Eleitoral, aumentou o número de jovens de 16 e 17 anos que poderão votar nas eleições municipais deste ano em relação à eleição presidencial de 2014. Mas o número ainda é menor que nas últimas eleições municipais em 2012. Este ano, há 2.311.000 jovens com o título de eleitor, um crescimento de 41% em relação a 2014, quando eram de 1.638.000. Já em 2012, eram 2.902.000 jovens de 16 e 17 anos que poderiam votar, o que representa uma queda de 20% nestas eleições em relação à última disputa municipal. O voto só é obrigatório a partir dos 18 anos, mas aos 16, os jovens já podem participar de eleições caso queiram. Mas o que levaria um jovem a não exercer sua cidadania em um momento tão democrático? Quais são as expectativas dos mesmos, na sua maioria estudantes que estão concluindo o ensino médio, em relação aos nossos políticos? Um levantamento do Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, realizado em 2014, revelou que apenas 9% dos jovens confiavam nos agentes políticos e em instituições como partidos políticos, sindicatos e associações. Será que essa concepção mudou, permanece ou piorou? Desta feita, há quem prefira esperar para ficar mais maduro, para assim poder votar. Eu não penso em me envolver com a política. Eu acho que eu vou mais atrapalhar do que contribuir e eu não tenho essa... Eu não quero ter esse sentimento. Tem muito a ver com a questão da maturidade, a minha motivação. Eu não acho que os jovens estão muito engajados nisso atualmente. Eu acho que eles prestam muita atenção em fontes de mídias não tão confiáveis e acabam tendo informações erradas que levam eles a crer em alguma coisa
que não é verdade. Para evitar esse constrangimento da minha parte de defender uma coisa e não conseguir sustentar ela, eu prefiro ter mais tempo para me informar, pesquisar sobre ideologias, sobre o que um candidato quer, o que ele não quer, o que ele defende. A maioria dos meus amigos, incluindo eu, não sabe direito o que cada poder do governo faz. Como que eu vou ser do meu futuro e ainda jogo do país inteiro para mim? Eu acho que é muita responsabilidade. Muito bem. Então, Erlisson e Maria Eduarda, antes eu quero parabenizar, né? Hoje é 15 de setembro, dia de emancipação política da cidade de Caruaru, então parabéns a Caruaru. Eu queria que vocês dissessem o seguinte: primeiro, vocês votaram quando tinha 16 a 18 anos? A primeira eleição que eu votei eu tinha 17 anos, já está com algum tempinho. Mas então, no caso, você votou nesse período que não era obrigatório? Votei. Maria Eduarda? Não, eu vou votar pela primeira vez agora. Seu primeiro voto? Sim. Então, a gente já tem aqui já aquele pensamento, né? Um que não exerceu o direito que poderia ter exercido, outro que exerceu naquele período. Então, o primeiro voto, o segundo voto, seria mais ou menos isso. Como é que vocês enxergam a política hoje? Como é que o jovem olha e diz, caramba, esse pessoal aí, todo mundo é ladrão, ou olha e diz, não, tem político sério. Como é que vocês conseguem enxergar isso aí no mundo que a gente só vê falar em lava-jato, em prisão, em suborno, em político recebendo propina? Como é que funciona a cabeça de vocês aí? Maria Eduarda? Eu acho assim que a maneira como o jovem entra em contato com a política, pelo menos para mim, não foi tão satisfatória assim. Eu acho que eles bem falaram na reportagem, aquela insegurança de não conhecer o que cada cargo tem e a responsabilidade, e aí essa decisão acaba talvez por se tornar uma angústia, assim, de certa forma, eu vejo que os candidatos, enfim, eles não interagem bem com a população jovem, e aí a internet hoje ela vem trazer exatamente isso. A maior comunicação sobre essas coisas, interação entre os jovens, mas também vendo a visão política das outras pessoas. Você confia hoje nos políticos? Não. E você, como é que veio? Bom, eu tive uma formação política bem forte desde a minha adolescência. Na escola, professores que sempre incitavam a gente a participar, a discutir, a correr atrás de candidatos, de procurar necessidades nos nossos municípios. Com isso aí, eu vi candidatos que, na época, para mim, pareciam que, na época do meu primeiro voto, que pareciam mais... Eu tinha uma certa fé em alguns candidatos, eu achava que eles representavam bem. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu tenho a crença de que os candidatos eles não representam os interesses da maioria, representam os próprios interesses. Eles veem o voto como um cheque em branco para, a partir disso, fazer o que eles querem. Então você também não confia no candidato? Não consigo confiar, não. É difícil dar um voto em quem a gente não confia. É muito difícil isso aí. Daí é onde o pessoal que me conhece, eu discuto muito política com as pessoas na minha cidade e com as pessoas da faculdade. Você é de que cidade? Eu sou da cidade de Alagoinha, no interior daqui do estado. Fica próximo de que cidade? Fica próximo a Pesqueira, uma cidadezinha com uns 15 a 16 mil habitantes. Então a política lá é quente. É bem quente mesmo. Quanto menor a cidade, parece que a briga é maior, né? O pessoal age como se lá fosse partido político, ninguém está pensando muito na cidade, não. Isso. Quem vai ganhar, é o Náutico, é o Sport, é o Santa, é uma briga, bota a bandeira. A briga é pior do que a jovem com a coral lá, é complicado. Você é de onde, Marina? Eu sou de Belo Jardim. Belo Jardim. Belo Jardim é uma cidade maior, mas também não é tão grande. Sim. Então a briga lá também é... Isso. Até porque lá tem briga de família, né? Isso, é a família exatamente. que se divide brigando pelo poder,
sobrinho que deixa de falar com tio, tio que está brigado com o sobrinho, é uma confusão grande também. Então você sente de perto esse calor. E depois de eleito, eu pergunto, esse povo pensa no povo da sua cidade ou você acha que eles simplesmente chutam o pau da barraca e só querem pensar em engordar suas contas bancárias? Os políticos que eu vi eleito até hoje, eles agem em defesa dos próprios interesses. Até mesmo quando eles agem alguma coisa em prol do povo, parece sempre ter um fundo eleitoreiro nisso. Parece que eles deixam para fazer o bem para o povo de última hora. Meio que como seguidores de Maquiavel, sabe? Que o povo tem memória curta. Ô Ellison, eu vou dizer uma coisa a você e quem está em casa já sabe disso. Não parece não, eles fazem mesmo. São sacanas, né? Eles chegam no último ano, às vezes passa 3 anos sem fazer nada, aí para ser reeleito ou para eleger quem eles querem, vão ali e fazem um tapa-buraco na cidade. Né? O povo é envergonhado, enganado, constantemente. Pelo menos eu me sinto dessa forma. Se eu estiver errado, você que está em casa aí me perdoe, mas eu me sinto sempre envergonhado. Eu não tenho muito orgulho dos políticos. Né? Eu não sinto prazer em dizer aquele político foi eu que elegi. Né? Você que já votou em alguém, depois olhou e disse que besteira que eu fiz? Por sorte, eu acredito que eu sempre votei no menos ruim dos candidatos até hoje. Você ter votado no menos ruim significa que você não conseguiu ver ninguém que prestasse. É bem por aí. Porque eu tenho uma crença de que essa ideia dos representantes políticos, ela parece algo muito forçado. Esse cheque em branco, como eu já tinha falado, que a democracia parece, onde o político recebe o voto da maioria e a partir disso ele trabalha por 4 anos, aparentando fazer o que quer no seu trabalho, sem algumas pessoas dizendo que foi eleito democraticamente, não pode ser retirado. Isso para mim eu não consigo entender não como é. Mas eu também acho que a pessoa eleita democraticamente não deveria ser retirada não, mas deveria renunciar quando estivesse vendo que não tinha condições de fazer o que era o melhor para o povo. Né? Eu fui eleito, estou lá no cargo, realmente, eu fui eleito, o povo me quis lá. Mas se de repente eu não estou fazendo a vontade do povo, honestamente eu tinha que me retirar e dar a vaga para outro fazer o que eu não consigo fazer. E evitaria um monte de transtorno. Mas parece que quando o povo se agarrar ao poder não quer largar mais não, né, Maria Eduarda? E eu acho também que nessa época de eleição política eles falam muito o que a gente quer ouvir. Tanto é que são muitos os partidos e os discursos são os mesmos, as propostas são as mesmas, as maneiras de chegar são as mesmas. E aí, quando se elegem, também são as mesmas coisas, porque os interesses são parecidos. Mas não há uma fidelidade à ideologia dos partidos. Então, de repente, esses políticos, na verdade, o que estão querendo é se tornar iguais. E sendo iguais, todos são bonzinhos e com isso não tem problema. A gente vai agora para um intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente volta para você tentar entender como é que o jovem vê a política nesse Brasil. A gente volta já já. Fica aí, a gente já chega, viu? Rapidinho.